Para dar conta de organizar tudo isso, geralmente você acaba tendo que fazer da sua casa uma amostra, ter o mínimo, porque você vai descapitalizando as coisas e para você repetir, ficar tantas horas sem dormir, você tem que morar como se fosse numa suíte de hotel. Eu já tive coisas montadas e desfiz várias vezes, desde o tempo que eu comecei a trabalhar e pagar aluguéis e ter gastos enormes para entrar no mercado de trabalho. Eu cheguei a adquirir muita mobília. Hoje eu sou aquela pessoa que ela tem que viver com a cama, um frigobar. Não gosto de tantas roupas e se tornaram roupas repetidas para trabalhar, para se tornar mais fresco, para tolerar tantas mudanças. Alguns confortos, uma coisa eu compro, depois eu arrependo e eu tenho que enxugar ao máximo isso. Você ter uma suíte, ter coisas fáceis de lavar que não precisa às vezes ou pagar pessoas, ou coisa que se torna prática, como lavar uma coisa das vezes nem precisar de uma máquina de lavar, para poder operacionalizar todas as coisas e custear com honestidade com o peso do salário. Bom dia. Então, para poder dar conta disso tudo, para me comprovar como mulher, que afeta para todo mundo, que a independência, ninguém é obrigado a suportar abuso, ande sozinha que mal acompanhada. Então, você entender, ter uma profissão, utilizar o critério de multidisciplinaridade que eu usei. Não é, eu monto dieta, não, eu não monto dieta. Só que tem princípios de supermercado, que eles são de pessoas comuns. E o que é você entender condições calóricas? Ao longo do tempo as pessoas vêm colocando, eu venho recebendo muitas receitas de orientações de aluno, aí você passa o olho e você já compreende que tem conhecimento e que tem coisas específicas de profissão. Eu tenho que exercer, administrar um espaço de atendimento e ter conhecimento de todas as coisas dentro da área de educação física. Tem esse negócio, não existe dieta, é a comida que conta, sim, mas quem trabalha, quem arrasta comida, como que você metaboliza isso? Como assim eu fico o tempo todo destituindo o meu valor? E o que é um valor que você acha desnecessário? Eu sou professor acima de qualquer coisa. Como assim um professor não receber e não ter valor e receber tanto e ter um personal trainer que não é formado? Então, eu fico em bandos, mas eu sei muito bem. Eu já sou enredada a outros critérios que na hora que eu começo a falar não tem ninguém que me destitui, não. Mas eu tomo algumas condições. Eu vivi isso pessoalmente. Como é ter família aqui? Como é viver com uma pessoa aqui? Então, num dado momento, você precisa se afastar vivendo todas as coisas, montando série, ou precisando descansar, regenerar a musculatura detonada. Aí você engorda e você fala o que é dar continuidade de uma coisa e o que é o rebote de algumas coisas. Aí vão apontar, deve ser a bomba. Né? E aí então, todos tomam todo mundo de coisa o tempo todo, eu volto depois de todo mundo e faço uma mudança. Não é só a bomba e nem sempre é a bomba. Né? Se assim, questões que ficam colocadas como um jargão de fracasso, o que é de fato? Mudança de gênero, pessoas nascerem diferentes, a bomba ser o tratamento, o que é o remédio, o que é o tratamento. Então eu tenho uma complexidade de estudos, de minuciosidades para compor a multidisciplinar perante você se subsistenciar quem é o seu aluno, como respaldar, mexendo com o corpo dos outros, devolver dinheiro, não devolver dinheiro, não só aquela eu te pago para encontrar, como já quiseram me contratar. Um cara, pastor de uma igreja, a mulher dele era uma vadia amante de um cara, que quase enlouqueceu o cara. Não, melhor, ele era amante dessa mulher do cara que era uma vadia, que extorquia todo mundo, e ele era pastor de uma igreja. Eu quero te contratar para encontrar com a minha amante. Te pago o que você quiser. Eu falei, eu tenho a resposta para você. Vai tomar no fundo do seu cu, que eu também sou mulher, eu não sou obrigada a catar isso. Eu não gosto nem que aluno meu falte. Por incrível que pareça, eu no mais alto grau de cansado eu sei atuar e às vezes eu tento compensar. É lógico que você tem uma agenda preparada e tem pessoas procurando, perdeu, perdeu. Trabalho de dupla é assim, existe uma agenda semanal para várias coisas, mas tem flexibilizações. Pô, nesse momento também me facilitou. Nesse momento eu não vou voltar em casa. Aí às vezes parece que você está sendo indelicada, mas você tem que lidar com essa versatilidade do mercado e tentar esclarecer isso num dado momento, que é o seu limite, é o limite da pessoa, e também você está tentando ajudar. E tem várias formas de protocolar e você descobre muitas. Olha, você apresenta o seu aluno no outro horário, você tem muita coisa que você pode se beneficiar e a coisa anda. A linearidade das regras, ou o que é um montante receitual que as pessoas atribuíram modernidade descabida, e entre o ir e vir de um Jesus direto e indireto como um Deus, a deusa, ou colocando a responsabilidade pelas pessoas, implica. E se você sabe que é errado e você ainda não fez, usufruindo e desqualificou o arbítrio, em que momento a mão pesa e acham que o demônio não é o próprio Deus? Né?
Uns não têm competência da ortodoxia religiosa, da sacramentalidade quando impera o milagre. Uma pessoa, para operacionalizar a fé, ela tem que nem, por vezes, dormir no máximo num ventilador e entender temperaturas. Você já tem temperaturas específicas e entender temperaturas que até a própria baixa de percentual de gordura, inclusive com termogênico, eu tenho condição regenerativa, coagulatória, pressão impecável. O meu corpo é um milagre muito grande. Não, faltam 12 minutinhos. Essa chavinha, como ela aqui? 104. Isso, joia. Já tá quase na hora, tá? De nada. Quer dizer, às vezes a gente também nem pode estar operacionalizando isso dentro de outros trabalhos ou qualquer coisa assim, né? Mas geralmente a coisa acontece, a multidisciplinaridade acontece, a gente sempre emerge com sabedoria, em todo tempo a gente trabalha com todas as coisas, entendeu? E mesmo tem que saber o risco de todas as coisas, como misturar as coisas, né? Como não misturar as coisas. Mas é isso daí, algumas questões. Alguns imperativos, eu tenho muitos imperativos inteligentes, minuciosos perante a prática, as atividades físicas, todos são categorizados com prática e dinâmicas elevadas, né? Respaldo de muita experiência, porque depende de você ser presente a experiência para categorizar método repetitivo. Nem sempre entre infiéis a repetição deles presta, você tem que usar a sua singularidade e assim Deus te convida a um espaço muito grande, independente de filho, você projetar a independência da igreja. Uns querem dizer, naquele lugar é pequenininho, mas é uma igreja independente. Como que vocês operacionalizam a fé de Jesus? Como esses escândalos ainda têm? Como vocês empilham de dinheiro se são escravistas? Quem são judeus de fato? Por que isso caiu só nas costas da Alemanha? Aonde isso está? Ou como depois do holocausto, quando alguns falam igreja, quem é raça pura ou paga o preço para marcas e produtos que dependem de acreditar, ainda depende de ter grandes obras de ouro. As pessoas não acreditam não num fudido arrastando chinelo com prego. A quem justifica os pregos da cruz de fato, né? Então depende, se é tão inteligente, quem paga, quem vende. Tem coisa que não dá para pagar e vender facilmente. Filosofias, o que são ministérios reais que caibam no executivo, legislativo e judiciário, que amarram todas as departamentalizações para que eles tenham inteligências. Ou eles calem a boca quando não tem inteligência e não terminam pagando com a bunda e fazendo filho jogando miséria na rua. Conheçam o lugar, porque o convite está para todos e implica em saber teorizar e saber ser prático e sustentável e entender a fé no corpo. E a transformação perante a mudança corporal está muito ligada sobre tudo isso. Você lutar para ser insubstituível.